Oi, Paulo, boa noite para você. Me ouve? Ouço. Beleza, então. Parabéns pela vitória do Inter. Eu queria abrir essa coletiva te perguntando sobre esse momento que a gente vê muitas especulações, muitos nomes surgindo de possíveis interesses do Inter. Eu queria pedir uma atualização no momento de negociações. O Inter tem alguma negociação perto de se concluir, além do Palácios? E sobre o Palácios, quando que vocês estão esperando que esse jogador possa chegar a Porto Alegre para concluir acordo com o Inter? Boa noite, Marinho. Antes de mais nada, parabenizar essa nova comissão técnica que estreou hoje pela vitória. Parabenizar também o adversário, que quase subiu para a Série B ano passado, com uma derrota no último jogo, o Paysandu, que nos enfrentou aqui com muita garra e luta. E parabenizar também o retorno do nosso centroavante, Paulo Guerreiro, depois de 210 dias sem jogar. Então, um motivo de muita alegria para nós. Sobre negociações, não há nenhuma novidade. Assim que houver, a gente vai anunciar para vocês, a gente vai publicizar. Estamos trabalhando bastante com possíveis entradas, com possíveis saídas. A movimentação nossa é constante, mas no momento, prestígio total ao grupo de jogadores que hoje está aqui concentrado para poder jogar e disputar a próxima partida. E havendo qualquer novidade, a gente atualiza. Boa noite, Paulo, tudo bem? Paulo, nessa semana eu conversei com o João Patrício, perguntei sobre algumas posições que o Inter poderia ter prioridade. E ele puxou um pouco da genérica, mas não deixou barato a situação de um zagueiro. Diz que o Inter pode contratar um zagueiro, né, para disputar a posição de titular. Gostaria que você desdobrasse um pouco mais dessas buscas. Se tem algumas posições prioritárias e se você pode falar de algum nome que esteja no radar próximo do Inter. Boa noite, Thiago. Não, eu vou ficar te devendo nomes, até para não atrapalhar possíveis buscas, possíveis sondagens, que também levam a posições. Eu acho que isso é um trabalho interno nosso, da comissão técnica, que começou essa semana a trabalhar, é bom sempre ressaltar isso, e a direção do Internacional. Sobre zagueiro, a gente já falou, uma oportunidade, com a lesão do Moledo, a gente chegou a procurar, então não vou negar para vocês que com calma, com cautela, muito satisfeito com os 4 zagueiros que temos hoje no elenco, mas estamos buscando uma reposição ao Rodrigo Moledo, mas também sem especulações de nome A, B ou C, até para que a gente não tenha nenhum tipo de infortúnio nessas negociações. Eu acho que o trabalho em silêncio em relação à negociação é o melhor caminho sempre. Boa noite, Paulo. Prazer ouvi-lo mais uma vez. Você vem de outro estado e está trabalhando profissionalmente em seu primeiro Campeonato Gaúcho. Que análise você faz do nosso campeonato estadual, que está em sua 4ª rodada? Que paralelo dá para traçar para o Campeonato Mineiro, que você conhece tão bem, outro importante estadual? E qual a importância do Campeonato Gaúcho para o Internacional? Boa noite, prazer ouvi-lo. Boa noite, Hernani. Um campeonato com a cara do estado, um campeonato com equipes aguerridas, equipes que vêm para lutar, vêm para ganhar os jogos. A gente enfrentou 3 grandes adversários nas primeiras 3 rodadas, que foram jogos parelhos, e hoje também, já até ressaltei aqui a campanha que o Ipiranga fez em 2020, que tem uma temporada vitoriosa 2021. O Rio Grande do Sul está muito bem servido no cenário nacional, hoje tem 3 clubes na Série A, então é um campeonato que se valoriza e o Internacional, obviamente, entra nesse campeonato para ganhar, e a gente vai mirar o título até a última rodada, para poder classificar, semifinal, tentar a final e tentar voltar a ganhar esse Campeonato Gaúcho, que há algum tempo a gente não ganha. O Internacional é o maior ganhador do estado, então a gente quer carimbar esse ano essa faixa também. Boa noite, Paulo. Eu queria que tu fizesse uma análise de como foi esse primeiro jogo da nova comissão técnica e dentro desse modelo de jogo, o Inter busca jogadores de velocidade pelo lado do campo? Boa noite, Guilherme. Eu acho que todo clube busca esse tipo de jogador, mas nós temos atletas de velocidade no elenco, tanto no elenco principal quanto na base. E essa primeira partida é uma amostra do que teremos em termos de trabalho de campo. É um modelo diferente, é uma estratégia diferente. A torcida, nós também, temos que nos adaptar a esse novo modelo. Os jogadores estão assimilando um novo conteúdo. Foram poucos treinos, foram apenas 5 treinos de campo e muitos treinos de vídeo e de conversas, e a gente vai ter na temporada, com muito equilíbrio,
uma nova cara do Internacional. Até acredito que hoje a gente teve, sim, um pouco dessa nova cara do Internacional, um time que busca a posse de bola, como o Martim ressaltou, como o Miguel sempre fala, busca sempre ter a bola e busca ser agressivo com essa bola. Então, acredito que essa vai ser a cara de 2021. Brax, boa noite. Hoje o Rodinei começou jogando e a gente sabe que o Rodinei tem um contrato se encerrando daqui a 2 meses, né, fim de maio. E a gente sabe também que o preço para o Inter ir lá e contratar esse jogador em definitivo, ele é bem alto e ele é pré-fixado em contrato também junto ao Flamengo. O Inter já buscou informações sobre uma possibilidade de prorrogação de empréstimo desse jogador junto ao Flamengo. Essa é uma possibilidade existente no radar do Inter? Boa noite, Taigo. A gente ainda não tem uma decisão a respeito dos contratos que se encerram do meio do ano, não só do Rodinei. E assim que a gente tiver, a gente vai dar publicidade a isso para a imprensa, mas vamos trabalhar internamente em relação ao Rodinei e a outros atletas que o contrato não termina, que termina no meio do ano, e até os que terminam no final do ano. É uma decisão interna, uma decisão da diretoria com a comissão técnica, com a presidência. Boa noite, Paulo Brax. Vou sair um pouquinho dessa questão de contratações, né? Enfim, eu queria falar sobre o Ramírez, a presença dele hoje. Penso que em algum momento do jogo ele foi conversar no pé do ouvido com o Martim, né? E até isso foi colocado em súmula, pelo que a gente já tem de informação pela equipe de arbitragem. Então eu quero pegar o executivo do Inter com a experiência de tribunal que ele tem, né, de STJD, por exemplo, para dizer se essa infração, digamos assim, preocupa, né, até porque você esclareça para a gente a respeito dessa situação, já que ele 2 vezes acabou, né, saindo aqui da arquibancada e entrando ali no campo para conversar com o Martim e com o Osmar, que estavam ali orientando a equipe. Boa noite, André. Eu vou te dever uma resposta, porque eu te confesso que eu não vi. Eu estava realmente muito atento ao jogo. Eu desconheço se ele tenha conversado, se ele tenha entrado, ou se ele... Bom, a presença dele no estádio está autorizada pela Federação Gaúcha, e não vejo nenhum problema em relação a isso, mas desconheço essa cena, esse fato que você narrou para mim. Vou te pedir desculpa. Tudo bem, Brax. Parabéns pela vitória. Voltando na questão das saídas e chegadas, né? Tá sacramentada a saída do Wendel mesmo para o Cuiabá, tá 100% certo, e com esse jogador saindo, a aposta como alternativa é no Leonardo Borges, o garoto que jogou as primeiras rodadas, ou o Inter vai no mercado em busca de um lateral esquerdo? E se me permite, por que o Inter, que procura jogadores para o lado de campo, acabou aceitando o empréstimo do Guilherme Pato? Obrigado. Boa noite, Bruno. Vamos lá, por partes. Em relação ao Wendel, há uma possibilidade grande, sim, de saída. Ainda não há um acerto 100%, nem com o Cuiabá, nem com outro clube. A gente acredita que nessa semana a gente vai decidir isso em conjunto. É o mesmo conjunto e a mesma composição e o mesmo acordo que ocorreu em relação ao Guilherme Pato e pode ocorrer em relação a outros atletas de saída do clube. Uma decisão que o clube entende junto com o staff do jogador em ou sair ou permanecer, isso é uma análise da diretoria e da comissão técnica. A gente tem buscado jogadores, alguns do mercado, sim, estamos satisfeitos com alguns jogadores que temos dentro do elenco, mas é um número de atletas que temos hoje que a tendência é que seja um pouco diminuída. Então, pode ser que a gente tenha mais saídas do que entradas, porém, com muita calma, com muita tranquilidade, isso é uma análise que está se fazendo, a comissão técnica nova começou a trabalhar essa semana, e aos poucos a gente vai amoldando essa nova diretriz, essa nova temporada. Brax, boa noite. Você falou em redução de folha e se fala na saída do Wendel também. Existe outra proposta na mesa, na sua mesa nesse momento, para saída de jogadores? E uma segunda sobre o Guerreiro. Como é que vocês avaliam esse retorno depois de 200 dias parado? Vocês acreditam que ele já possa vir a começar um jogo em quanto tempo? Boa noite, Lucas. A gente está muito satisfeito com a volta do Guerreiro e a volta dele foi feita no momento correto de trabalho nosso do departamento médico, da fisioterapia, a quem eu tenho que ressaltar, e a nossa transição. O Guerreiro está pronto, está à disposição do treinador e a decisão de escalar ou não é da comissão técnica. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Não há nenhuma proposta na mesa para outras saídas. E assim que tiver, a gente também informa vocês. O que nós estamos trabalhando agora,
que nos procurou essa semana e há uma composição. Esse jogador que tem uma história aqui no Internacional de 4 temporadas, que a gente respeita muito, que veio para cá num momento muito difícil, que é a situação do Wendel. Além dele, não. Pois é, Paulo, boa noite. Ainda em cima dessa pergunta do Clara a respeito de saída de jogadores, o Inter sofreu, ou pelo menos a gente ouviu dizer que o Inter sofreu alguns ataques, né? Enfim, de jogadores que tiveram e que fazem algumas boas temporadas, caso do Edenilson, do Patrick, do Cuesta, e só a possibilidade desses jogadores deixarem o Internacional, o torcedor já ficou de cabelo em pé. Como é que o Inter pretende se defender desses ataques? Que argumentos a diretoria do Internacional está dando para os seus jogadores, principalmente para que eles permaneçam no Internacional? E se você me permita uma segunda questão, claro que você não falou aí exatamente onde o Inter vai procurar jogadores, mas questão de investimento. O Inter, o torcedor sempre quer saber assim, se vai vir algum grande jogador, algum grande investimento será feito no time. Vai ser feito algum grande investimento no time do Internacional para a temporada 2021? Boa noite, Gustavo. Em relação a esses atletas, eu entendo como natural a procura do mercado. Eu acredito que assédio em jogador significa o sucesso do elenco. É um elenco vice-campeão brasileiro, num campeonato muito difícil. Entendo como natural e entendo até como elogio ao trabalho que está sendo feito no Internacional. São contratos muito seguros, contratos que têm multas, e se houver qualquer tipo de proposta ou iniciativa de algum outro clube para contratar esses jogadores, lembrando que a janela hoje que está aberta é a janela brasileira somente, nós vamos sentar, conversar e analisar, se for do interesse das partes, podemos caminhar ou não, mas são contratos seguros, a gente não tem nenhum tipo de preocupação em relação a esses jogadores, e até é bom que eles tenham assédio, sim, que valoriza o nosso elenco. Em relação à sua segunda pergunta, me ajudem, por favor. A questão de investimento. Desculpa, Gustavo, vamos lá. O nosso propósito é de redução de folha, o nosso propósito é de ter uma folha menor, a gente tem feito isso, inclusive de 2020 para 2021, a gente já reduziu a folha em mais ou menos R$2 milhões, e obviamente que dentro de uma responsabilidade financeira, se a gente tiver a oportunidade equacionando a folha com um investimento para o clube, nós vamos fazer. Mas nosso objetivo primeiro é a redução.